Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um estudo do livro do Apocalipse. E hoje, com o objetivo, é o quinto estudo, né? Com o objetivo da gente iniciar o estudo das 7 igrejas que são descritas aí no capítulo 2 e 3 do Apocalipse. Na verdade, o livro do Apocalipse ele começa, como nós vimos, né, com uma introdução, destinatários e tal, e depois ele passa logo para apresentando 7 cartas, para uma carta para cada uma dessas igrejas, que como nós vimos na semana passada, igrejas que ficam lá na Ásia Menor, como a gente costuma falar, a província da Ásia, no contexto do Império Romano. Uma explicação inicial. No encontro passado a gente falou um pouco sobre o contexto histórico, né, do Apocalipse de João, mas devemos sempre considerar o seguinte, né, aquilo lá foi uma passada geral. Se eu fosse esmiuçar o contexto do Apocalipse, primeiro que precisaria de muito e muito para falar sobre o contexto do Império Romano. Mas o que eu acho mais interessante é assim, a gente tem algumas noções, algumas ideias gerais, como a gente fez no vídeo passado, depois se você não viu, dá uma olhada. Mas durante o estudo, é claro, a gente vai aprofundar muito, né? Hoje a gente vai falar sobre algumas dessas cidades, então a gente vai aprofundando o conhecimento do contexto. Que a gente deve ter em mente sempre assim, estamos falando de final de primeiro século, depois de Cristo, e no contexto do Império Romano, bacia do Mediterrâneo, né? Você pega lá no mapa, dá uma olhada no mar Mediterrâneo, daí se vê a borda, né, daquele mapa era, em grande medida, o Império Romano e a região mais específica ainda, a região que fica ali entre a Grécia, daí depois já vem a Ásia, e depois se a gente continuar indo para o leste, a gente vai chegar na Palestina, não é? Na região da Síria, Judéia, enfim. Então, é, vamos agora embarcar aí no estudo das 7 cartas, tudo bem? Capítulos 2 e 3. E eu já quero convidar você, abre a Bíblia aí no Apocalipse, capítulo. Abre a Bíblia, né? Será que você tem uma Bíblia para abrir, né? Hoje o pessoal usa muito o aplicativo, é legal também. Eu uso para muitas coisas, mas nessa hora, o que a gente vai fazer nesse momento com a Bíblia aberta vai ficar mais fácil. Primeiro ponto que chama a atenção e nos ajuda a entender essas 7 cartas é que elas têm uma estrutura que se assemelha. Se você já deu uma lida nelas, se você já estudou, você sabe disso. Mas olha, olhando rapidamente aqui, Apocalipse 2, primeiro, né, a carta à igreja em Éfeso, né, ao anjo da igreja, lá no versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna, no versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo, e por aí vai. Depois, se a gente volta lá para o versículo 1 do capítulo 2, essas coisas diz aquele que, preste atenção agora, que curioso, conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros. Já ouviu falar dos candelabros ou dos candeeiros? Olha lá no 2:8. Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Já ouviu falar disso? Agora lá no 2:12. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Já fez a ligação com o estudo da semana passada? Então assim ele vai. Sempre ele vai seguindo na introdução das 7 cartas, ele faz uma referência à imagem daquele semelhante ao filho de homem que foi morto e agora está vivo, ou seja, daquilo que se costuma chamar a visão do Cristo, né? É, do Cristo ressurreto, não é? Enfim, então agora, veja só, se a gente vai no 2:2, conheço para a carta de Éfeso, conheço as tuas obras, assim também como o seu trabalho. Vamos lá para o 2:9, conheço a tua tribulação. Do 2:13, conheço o lugar em que habitas. Então veja que sempre tem esse tema do conheço. E eu estou falando só dessas 3, mas isso vai se repetindo nas 7 cartas, não é? Depois,
Veja que interessante, na carta de Éfeso, não é? Primeiro fala que conhece as obras, conhece o lugar, conhece as obras. Depois, veja só na igreja em Éfeso, capítulo 2, 4. Tenho, porém, contra ti, que na de Esmirna não tenho, porém, contra ti. Já é um alerta. Por quê? Porque no versículo 14, para a igreja de Pérgamo, tenho todavia contra ti. Veja lá na igreja de Tiatira, né? Conheço as tuas obras, tal. Daqui a pouco vai aparecer lá também. Tenho, porém, contra ti, no versículo 20. Na igreja de Sardes, conheço as tuas obras, sei com tens, contudo, a de Sardes também é curioso, né? Ela nem fala exatamente o tenho, porém, contra ti, mas ela vai falar o quê? Vai falar, ó, conheço as tuas obras, você tem nome de que está vivo e está morto, né? Então, já é um outro problema que a gente vai ver depois. Na da Filadélfia também não fala tenho, porém, contra ti. E na da Laodiceia fala conheço as tuas obras. É interessante, quando a gente faz um comparativo, se você tiver um tempinho, faz isso, faz uma tabela comparando as igrejas, não é? Dedicando um tempinho para o estudo. E você vai perceber que essa estrutura vai se repetindo. Depois ele vai falar, lembra-te, arrepende-te, para muitas delas, a maioria vai ter isso. Depois vai falar, ao vencedor será dado tal coisa. Curiosamente, nesse ao vencedor, você já vai percebendo, se na introdução essas coisas diz aquele que ele remete para o capítulo 1, no ao vencedor será dado, ele vai remeter para o final do Apocalipse. Ele vai remeter lá para Nova Jerusalém. E daí ele quando a gente faz essa tabela comparativa, algo chama atenção para a gente. O que chama atenção para a gente? A igreja de Esmirna, ela não é dito nada tenho, porém, contra ti. Ela é uma igreja que se destaca nesse aspecto. E a igreja de Laodiceia não tem nenhum elogio. Todas as igrejas têm algum elogio. Olha, vocês têm perseverado, vocês têm sido contra algo e por aí vai. Então, a igreja de Esmirna não tem nada do que se arrepender, não é? E a igreja de Laodiceia não tem nenhum elogio. As obras são. Isso chama atenção. Então a gente tem aí dois extremos, poderíamos dizer. E a contraposição entre essas duas igrejas também é bastante evidente. Uma é dito que você é pobre, mas é rica, a outra você é rica, mas é pobre. Então a gente vai poder aprofundar um pouquinho isso mais adiante. Então, pensei, quando a gente faz essa comparação da estrutura, a gente tem uma visão geral das cartas, não é? E a gente também tem essas referências do Cristo e a referência da Nova Jerusalém no final do livro do Apocalipse. E daí a gente tem esse destaque, a gente vai olhar de um modo especial, diferente, vamos dizer, para Esmirna, e vai olhar de um modo diferente para Laodiceia. Bom, mas vamos fazer um comentário, não é? Vamos dar uma geral aqui nas igrejas. Eu penso que hoje a gente consiga avançar, começando pela igreja em Éfeso. Antes de ler o texto, ponderemos sobre alguns aspectos interessantes sobre aquela cidade de Éfeso, tá certo? A cidade de Éfeso, ela era a maior cidade da província romana da Ásia. Ela tinha aí, acredita-se, em torno de 200 mil habitantes. Então você para pensar naquela época, 200 mil habitantes. A gente hoje pode pensar, uma cidade pequena, né? Uma cidade média. Jundiaí, por exemplo, tem 400 e poucos mil habitantes, mas era a terceira, de acordo com alguns estudiosos, era a terceira maior cidade do Império Romano, com 200 mil habitantes. Então não era pouca coisa, não é? Para a gente ter uma ideia, Esmirna tinha 75 mil habitantes e Pérgamo tinha 120 mil habitantes. Sardes tinha 100 mil habitantes. Então, Éfeso era a terceira maior cidade, Pérgamo a sexta maior cidade e Esmirna a 14ª maior cidade do Império Romano no século I.
tá certo? Então, algumas outras características de Éfeso interessantes. É, Lá tinha então o templo de Artemis, também chamada de Cibele por alguns. E esse templo era um templo considerado uma das 7 maravilhas da antiguidade, não é? Então, um templo enorme dedicado a Cibele. A gente pode dar uma olhada daqui a pouquinho no livro de Atos que vai nos ajudar. E no templo de Cibele, um altar a Augusto, né, o imperador César Augusto. Também tinha naquela cidade um templo a Domiciano, que foi imperador na segunda metade do século I, tá certo? Ora, sempre quando a gente fala de templo, no caso lá de Éfeso, devemos considerar, e nas outras cidades, que em geral você tem uma relação entre templo e tesouro, ou banco, vamos dizer assim, né? Mas o tesouro, é, a, a questão econômica muito relacionada, então isso a gente deve levar em conta. E lá em Éfeso era a sede do procônsul. E Éfeso, agora era a sede do procônsul, mas não era a capital. A capital da Ásia ficava em Pérgamo, justamente. Então Éfeso era maior e ela competia com Pérgamo para ter essa primazia lá naquela região da Ásia, tá certo? É, Falando um pouquinho, vamos falar dessas 3 primeiras igrejas? Só para a gente já ter um quadro comparativo e daí a gente vai perceber algumas coisas interessantes. Esmirna era uma cidade portuária, assim como Éfeso, próspera, não é? E ela competia com Éfeso num tema que é um tema muito caro para aquele contexto do Império Romano e muito particularmente também na Ásia Menor. Ela competia com Éfeso pela, no que diz respeito a demonstração de lealdade a Roma. Esse tema da lealdade a Roma era um tema bastante caro para aquele contexto, não é? Então as cidades buscavam expressar de diversos modos a sua lealdade a Roma. Então, para se ter uma ideia, em Esmirna, o templo a Roma foi construído no ano de 195 a.C. Então nem era império ainda romano, mas já tinha lá um templo a Roma. E em 26 depois de Cristo ela construiu um templo a Tibério. É, então, e ao Senado. Então, como você, essas construções de templo, essa exaltação do culto a Roma, do culto ao imperador, eram expressões fortes, então, de lealdade e, é claro, exerciam um papel muito importante naquelas cidades, naquela região e para todo o império, né? A exaltação do imperador como senhor, não é? Bom, Pérgamo, a gente já disse, então, ela era a, a 6ª maior cidade do Império, 120 mil habitantes, era a capital da Ásia e era o centro do culto imperial. Então lá tinha uma grande acrópole, um altar a Zeus e o templo a Augusto e o templo a Roma, que tinham sido construídos então em 29 antes de Cristo. Agora a gente entra num tema que é um tema muito importante e que ele precisa ser esclarecido naquele contexto e depois no nosso contexto. No nosso contexto talvez fique mais difícil ainda de esclarecer, mas vamos por partes. O templo a César Augusto, ao imperador, não é Augusto, César. O templo a Roma. Lá também, nesse templo, aconteciam as reuniões da Assembleia da Província da Ásia. Então, pense no parlamento, né? Era ali. Ali também era o arquivo dos decretos da província e das cartas de Roma. Então, você percebe, a gente está falando do que aqui? A gente está falando de religião ou a gente está falando de Estado? A gente está falando de religião ou a gente está falando de política? Então vocês percebem o que? A fusão dos dois. Não dá para a gente olhar para o passado e não perceber de um modo radical a fusão entre política e Estado e religião. Tudo bem? A religião era o instrumento. Vamos ficar nesse momento só falando do passado um pouco, tá?
era o instrumento de legitimação do Estado. Então, cultuar a um Deus, ao Deus, qual Deus? O Deus imperador. Entende? Então, na moeda estava a imagem do imperador. Entende? Então, essa relação era muito forte. E a gente não pode dissociar. Se a gente dissociar a religião de política na leitura da Bíblia, em grande medida, mas vamos agora falar aqui do Apocalipse, a gente perde o sentido da leitura da Bíblia. Tudo bem? A realidade, naquele contexto, era mais unida ainda. Hoje a gente vai deixar para falar depois sobre o tema de como que a gente traz para hoje tudo isso. O que mais, então? Então eu queria, para vocês terem uma ideia de como essas coisas estão muito interligadas, eu vou dar um panorama apenas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 19. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Por que Atos 19? Porque em Atos 19 a gente tem um conflito de Paulo em Éfeso. Tudo bem? A gente tem um conflito de Paulo em Éfeso, Atos 19, 25. Tudo bem? Eles estão ali em Éfeso. Mas o que vai acontecer naquele contexto todo? Ele estava querendo ir para Roma, Paulo, né? Olha lá. Eu vou ler aqui com vocês, para vocês perceberem. E peço que vocês peguem outro aspecto fundamental que não dá para dissociar. Algo que está grudado com a religião, tá bom? Olha lá, Atos 19, 25. Convocando-os. Bom, vamos lá. Por esse tempo houve grande alvoroço, no 23, por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. O caminho era o termo usado para falar dos cristãos, ou seja, de Paulo que tinha chegado ali para Éfeso, né? O capítulo 19 está tratando de Paulo em Éfeso. Houve então uma grande confusão lá, pois os ourives, um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente os outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que desse ofício provém a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não somente há perigo de que a nossa profissão venha a cair no descrédito, como também o do próprio templo da deusa Diana, né, Artemis, ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade de toda a Ásia e do mundo que o adoram. Ouvindo isso, se encheram de grande furor e clamaram: Grande é Diana dos Efésios. Foi a cidade toda tomada de confusão e arremeteram para o teatro e arrebataram o Gaio e o Aristarco, companheiros de Paulo, e daí começou toda uma confusão ao ponto deles terem que fugir, né? Termina o capítulo assim, porque também corremos perigo de que hoje não sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum por seu lugar, enfim. Então, o que está acontecendo aqui? Depois você lê lá com mais calma o texto de Atos. Vocês perceberam a relação entre o que? A religião e a economia. Tudo bem? A religião, a economia e o Estado estão intimamente ligados. Religião, comércio, Estado. Todos eles intimamente ligados. E a gente está aqui tendo como pano de fundo, então, o texto, melhor, o contexto de Éfeso, tá certo? Que é o contexto que a gente está vendo aqui também, que a gente vai aprofundar agora no Apocalipse. Gente, então, falando um pouquinho dessas relações entre religião, Estado, comércio, economia, alguns aspectos importantes, então. Lembrando, acabamos de falar, né, lá em Éfeso você tem o altar
a Augusto, um templo a Domiciano, a relação do templo com o tesouro, não é? E você tinha a relação com o império, ela era estabelecida como a Ásia ela não foi conquistada mediante batalhas, né? O império ele conquistava muitos lugares mediante batalhas. Domiciano ficou muito famoso e ganhou proeminência por ter conseguido pacificar a Judéia. No ano 70 ele destruiu o templo de Jerusalém e um evento fundamental para a compreensão do Novo Testamento inteiro. Então, muitas das conquistas do Império eram mediante a força do exército, mas no caso da Ásia não foi assim. Roma começou a expandir o seu império e foi um acordo entre as elites. As elites da Ásia rapidamente aderiram ao império, tudo bem? Esse é um ponto importante. Então, não necessariamente o império, é claro, né, a ameaça, ela adere ao império porque as razões, é óbvio que a força física, a força do exército influencia nessa adesão, mas não houve batalha. Foi mais uma questão de uma adesão. As elites da Ásia, daquela região da Ásia Menor, daquelas cidades, porque o acordo acontecia entre Roma e as cidades espalhadas pelos outros locais, reinos, enfim. Então, as elites da cidade fizeram logo foram fazendo acordos com Roma e esses acordos, então, eles se baseiam no quê? No conceito de lealdade. Tudo bem? O conceito da lealdade a Roma, ela era fundamental. Lealdade que se traduzia também no quê? No culto, na adoração. Vejam, quando alguém diz, então, Jesus é Senhor, essa frase que para a gente muitas vezes tem um aspecto mais individual, pessoal, eu sirvo, até subjetivo em muitos contextos, naquele contexto essa era uma frase política, porque César é Senhor, entendem? A quem você serve, a quem você é leal. Você é leal a Jesus, mas você não é leal a César, então esse é um grande conflito que os cristãos e cristãs da Ásia Menor também viviam, compreendem? Surge nesse contexto daí do primeiro século antes de Cristo e do primeiro século depois de Cristo, surge um conceito que é qual? Que Paulo vai usufruir dele também, que é o da dupla cidadania. Então, o cara, ele não vai negar que ele é da Ásia Menor, que ele é de Éfeso, que ele é de Pérgamo, que ele é de Sardes, mas ao mesmo tempo ele também é cidadão romano. Alguns conseguem isso, não é? Seja pagando, ou seja porque é filho de um cidadão, de alguém que já é considerado cidadão romano. Então, o conceito da dupla cidadania, ele então, muitas vezes ele tem dupla cidadania e dupla religiosidade, vamos chamar assim. Ou seja, ele serve a Diana, ele serve a Artemis, ele serve a Cibele, enfim, diversos nomes muitas vezes. Só que ele também serve a César Augusto, ele também serve a Domiciano e por aí vai. Tudo bem? Então, o culto imperial, o culto ao imperador foi instituído por César Augusto, antes de Cristo, ele tem um papel muito forte de coesão e de estabelecimento das relações também de lealdade. E as relações de lealdade também são estabelecidas a partir da honra que se faz ao império. Então, quem cuida da cidade, né? Cuida da parte urbana, do planejamento, da limpeza, quem que cuida disso? Né? Não é Roma que paga isso. Quem paga são as elites da própria cidade, que são também responsáveis por colher os impostos. Então elas colhem os impostos para Roma e ficam com uma parte desses impostos e por aí vai, tá certo? Então, aí, e daí elas constroem templos, altares e vão fazendo todas essas homenagens e grandes festas, celebrações, homenagens a Roma, tudo bem?
Daí a gente percebe, queridos e queridas, que o conceito de idolatria vai muito além de um conceito de assim simplista de adorar a uma imagem, entende? Ou de ter a questão não está ligada assim ele adora uma imagem. O conceito de idolatria ele é um conceito político também. Então o conceito de você adora ao imperador, você adora a, a Artemis, não é? Então esse conceito é um conceito muito mais também político, como nós vimos no livro de Atos, é um conceito econômico, afirmar o Cristo. A gente perde essa dimensão. Mas lá naquele contexto não era perdida. Qual que era afirmar que você segue a quem? No primeiro século. Você segue. Quem é o teu Senhor? O meu Senhor é um homem que foi crucificado. Ou seja, um homem que foi considerado bandido por Roma. Você consegue pensar no peso que isso tem? E daí o significado do capítulo 1 e depois muitas vezes vai se repetir no Apocalipse, aquele que foi imolado, né? como um cordeiro, né? Aquele que foi sacrificado, aquele que foi morto e se levantou. Então vejam, essa é uma palavra de extrema agressividade para com o Império Romano. A gente adora, a gente se curva, a gente, é, a gente segue o nosso Senhor, é um homem que venceu o Império Romano. Por quê? Porque ele, mesmo tendo sido morto pelo Império, ele se levantou. Ele ressuscitou, compreende? Então isso tem uma potência, uma força política muito grande para aquele contexto todo. E daí quando se fala de idolatria, não é? Quando o livro do Apocalipse vai falar de idolatria, ele tem pensem nisso, que o que está se trabalhando aí não é apenas adoração a ídolos, a imagens, o que está se falando aí é questão econômica, é questão de lealdade ao império, a quem você é leal, entende? É uma questão política. E aí, no livro do Apocalipse, não podemos deixar, não só no Apocalipse, como uma tradição até do profetismo, enfim, uma tradição machista, sexista, mas uma, uma tradição que vem dos profetas, que é a de relacionar a idolatria com a prostituição. Né? O conceito de lealdade ao esposo relacionado aí à lealdade a Deus. Tudo bem? Ou você trai Deus, se você é cristão, né? Você segue a Deus, segue a Jesus, e você trai Deus com o outro, com o imperador, com a deusa Diana, por aí vai, então você é chamado de meretriz, prostituto e por aí vai. Então, idolatria e prostituição intimamente ligados, tá legal? Bom, agora vejamos como que isso tudo aparece no texto do Apocalipse, tá legal? É, Vejamos lá em Éfeso, ó. Essas coisas escreve aquele que conserva na mão direita, então a referência ao Apocalipse 1. Estamos lá em Apocalipse 2, 2. Conheço as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que si mesmos se declaram apóstolo e não são, e os achasse mentirosos. Tens perseverança, suportasse provas, por causa do meu nome, e não deixasse de esmorecer, não é? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, volta às práticas das primeiras obras, se não vem contra ti. E ó, se você não amar, você vai perder o seu lugar do candeeiro, caso você não se arrependa. Tens contigo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor dali é que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, aqui em Éfeso, o que a gente pode perceber, né? O tema da mentira, né?
vocês não adoram aqueles que vocês descobriram que eles são mentirosos. O tema da mentira vai ser muito importante no Apocalipse. Por quê? Porque idolatria e mentira está muito relacionado. Se você parar para pensar, a ideia então de que é, a afirmação César é Senhor é tida por João como uma afirmação mentirosa, tá certo? Essa não é a verdade, isso é uma mentira, o Senhor não é César. Então, é, a comunidade em Éfeso ela é muito conhecida por isso, ela é conhecida pelo trabalho, pela perseverança, tudo bem? É, e pelo combate a esses que são chamados homens maus, ele põe à prova. Então, a comunidade, e ela também rejeita os tais nicolaítas, que deve ser, de acordo com alguns estudiosos, uma referência a um segmento do cristianismo primitivo, ou do cristianismo do primeiro e segundo século, ligado ao gnosticismo. A gente vai poder falar um pouquinho mais sobre ele, mas a tradição aí de João tem muito problema com esse tal gnosticismo, uma corrente que, em grande medida, de acordo com os estudos mais correntes, né, majoritários, vamos chamar assim, da igreja, especialmente daquela época também, era um grupo que negava a encarnação de Jesus, era um grupo, ou partes destes grupos negavam a encarnação de Jesus, negavam a ressurreição de Jesus no corpo. Então esses grupos são muito debatidos. Ora, se você quer saber um pouco mais sobre cristianismos primitivos, gnosticismo, eu recomendo para você ler a dissertação de mestrado do nosso querido pastor Luciano José de Lima. Ele defendeu na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e lá você procura na internet, você encontra a dissertação toda, tá certo? Sobre gnosticismo lá, copta, né? Mas enfim, o que eu estou dizendo, esses tais nicolaítas devem ser uma referência também, talvez, aos gnósticos. Então, Éfeso, um ponto importante da carta de Éfeso que a gente deve considerar é o seguinte: Éfeso é uma igreja, então, que combate a heresia, não é? É uma igreja que coloca a prova os que se falam apóstolo, que persevera, que suporta provas. Uma igreja que tem muitas coisas positivas, mas ela vai ter um ponto negativo, e esse ponto negativo ele é tão negativo que diz assim: se você não se arrepender, se você não voltar, você vai perder o seu lugar do candeeiro, né? Ou seja, você vai deixar de ser igreja. Para Jesus, pense nisso, né? Você é como uma igreja que você não é igreja se você perder isso. E do que ele está falando? Ele está falando do primeiro amor, não é isso? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E agora eu quero fazer uma referência muito importante para você ver como que a Bíblia e as referências da Bíblia podem ser subvertidas no nosso contexto. Quando alguém fala primeiro amor no nosso contexto, olha que loucura. Se eu falo amor, o que você pensa? Amar. Dá para amar? Você fala em amor, você pensa no amor a alguém, não é isso? Fala de amor relacionado à mensagem de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Perfeito? Amar ao próximo e a Deus. Só que quando as pessoas falam primeiro amor, elas não pensam não necessariamente em Deus, no nosso contexto. Elas não pensam necessariamente em Deus, ou elas também não pensam no próximo, elas pensam numa paixão que eu tinha quando eu me converti. Não sei se já perceberam isso. Tinha até uma canção muito bonita, né, envolvente. Eu quero voltar ao primeiro amor. O que é voltar ao primeiro amor? O cara se converteu, teve lá, tinha no início da conversão aquela paixão, aquele fervor e tal, tal, tal. Daí ela vai perdendo, né? Perdeu isso. Daí ela pensa que o primeiro amor é o começo, né? Como que eu era entusiasmado com o evangelho. Gente, primeiro amor não é isso. Primeiro amor é o quê? Comunidade pelo menos não é isso aqui no texto. É claro, tem o entusiasmo, beleza, vamos
nos lembrar do entusiasmo. Mas esse eu falo que é um amor hedonista. A pessoa não ama o próximo. Não é amor ao próximo, é amor a si mesmo no passado. Compreendem que as pessoas falam de primeiro amor no nosso contexto de hoje? É um amor a si mesmo, a sua própria figura, os seus próprios sentimentos do passado. Né? Então é um amor a si próprio, um amor egoísta, que se vive, se prega ou se entende hoje em dia quanto a essa coisa de voltar ao primeiro amor. O problema do Éfeso é o seguinte: eles eram tão rígidos, tão duros, tão dogmáticos, digamos assim, que eles se esqueceram de amar. E é o que acontece muitas vezes. A pessoa vai se tornando, vamos chamar assim, legalista. Ela vai se tornando é, né? Tudo tem que ser certinho, né? É a verdade, né? Não suporto mentira. E daí ela se esquece do quê? De amar. A religião, né? Se torna uma religião de afirmação de doutrina, uma religião de afirmação de lei, de afirmação de verdades, verdades daquelas que a pessoa coloca debaixo do braço e eu tenho, eu possuo a verdade, e se esquece de amar, se esquece de manifestar o bem, para as pessoas, se esquece de ser o próprio bem manifesto na vida efetivamente das pessoas. Então, quando a igreja ela supervaloriza a verdade, o dogma, as regras e se esquece de manifestar o bem para as pessoas, de amar de fato as pessoas, ela deixa de ser igreja. Essa é a mensagem fundamental aí da carta aos Efésios, tudo bem? Então, é, lembra-te de onde caíste e arrepende e volta ao quê? Veja só, não é volta a sentir o que você sentia no passado, é volta a praticar o que você fazia antes. Volta a trabalhar, né? Amor não é sentimento também. Volta a manifestar, a trabalhar. Volta às primeiras obras, né? Senão você está lascado, né? Você vai deixar de ser igreja. E daí ele vai falar isso, né? A quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sempre vai ter esse a quem tem ouvidos, ouça nas cartas. E ao vencedor dar-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Uma referência aí à Nova Jerusalém, que a gente vai ter um tempinho para falar depois mais sobre isso. Tudo bem? É, gente, quero. Vamos encerrar esse estudo por aqui hoje, tá certo? Mas eu já vou deixar alguns outros estudos já no jeito para se você já quiser ir aprofundando, você pode aprofundar, tudo bem? É, vamos. Quero dizer para quem, como eu estou gravando, deixando isso no YouTube, em todo momento, se você tem alguma dúvida, ficou com alguma questão pendente, coloca aí nos comentários, tá certo? Comenta, manda nos comentários, por quê? Porque eu recebo essa notificação, ó, fulano de tal está fazendo determinada pergunta. E daí juntos a gente vai aprofundando o conhecimento sobre esses textos, tá certo? Gente, um abraço para todos. Vamos continuar aí nesses estudos, tá bom? Com bastante alegria, com bastante entusiasmo. Forte abraço.